certa. Tem que fazer o que Deus quer que você faça. Não adianta fazer o que você acha que é certo, se não é a vontade de Deus. Não vai resolver. Amém? Continuando, eu anotei umas coisas aqui interessantes. Isso aqui é interessante. O tema é: até onde Deus é Deus na sua vida? Muitas pessoas têm um receio em dizer ou em viver as coisas de Deus, porque às vezes no seu trabalho, isso é natural, tem pressões, porque existem grupinhos. Aonde que a gente vai? Na faculdade, na escola, no trabalho, existem grupos, e esses grupinhos fazem uma certa pressão. Por exemplo, não, você vai lá e faz isso aqui e tal, você sabe que não é certo. Não, mas todo mundo faz isso, não tem problema não, isso aqui nunca dá em nada, isso aqui nunca dá problema, pode fazer que todo mundo faz. Você, não, mas isso aqui é errado, não posso fazer isso. Mas todo mundo faz, então tá. Quer dizer, isso é uma coisa sem lei, iniquidade, sem lei. Você sabe que é errado, mas você não faz. Você sabe que é interessante? Aqui, como nos Estados Unidos, acho que todo mundo passou por isso. Na embaixada, já viu que na embaixada americana no Brasil, você está no Brasil, você é brasileiro, mas quando você pisa na embaixada, você está sujeito a todas as leis norte-americanas. Você interessa, mas eu sou brasileiro, eu sou daqui, eu estou no meu país, estou na minha terra. Problema seu, você está sujeito às leis norte-americanas. Enfrente alguma coisa lá para você ver se eles não vão te punir de acordo com as leis deles. Tanto que, nesses dias, quando eu vim, estava o maior rolo no Brasil quanto à questão de passaportes. Por quê? Quem faz a entrega das coisas do governo no Brasil é a empresa chamada Correios. Só que a embaixada americana manda nela mesma, porque é as leis dela. E ela não queria que os Correios entregassem. Quem vai entregar é a DHL e ponto final. Não tem conversa, não tem conversa. E a sua vida, quem manda na sua vida, as leis que regem você, são essas leis. É Aleluia, as leis de Deus. Não interessa se você está numa empresa que todo mundo é ímpio e que as regras daquela empresa é fazer isso errado. Não importa. A sua terra, a sua vida, as leis que regem, a lei de Deus. Amém. E eles vão ter que obedecer às suas leis, porque é a lei de Deus. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão se vendendo por pouco. Sabe quando você vai fazer uma viagem e aí você pega um ônibus e vai, por exemplo, Miami, um lugar que é legal de ir. E aí o ônibus para, ele faz um stop de 15 minutos. Pra ir no banheiro, comer e tal. E aí você desce ali e fala: nossa, eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu chego no shoppingzinho ali, gasta todo o seu dinheiro ali, investe tudo que você tem e pronto, acabou tudo. Você não vai poder mais ir para Miami porque você parou ali e gastou tudo. Você vai ter que voltar para trás, sumir. Ou você vai ficar ali ou você vai ter que voltar para trás. Assim está acontecendo com o povo de Deus. Esses 15 minutos representam essa nossa vida aqui. As pessoas estão trocando tudo que elas têm nesses 15 minutos, trocando a vida eterna com Deus. Quando eu disse que Jesus está voltando, é isso que está acontecendo. As pessoas estão largando, porque como é que eu vou ficar mal diante do meu chefe se eu não fizer isso? Eu sei que não é de acordo com as leis de Deus, eu não vou agradar a Deus, mas ele vai ficar bravo comigo, depois você me mandar embora, não sei o quê. Você está trocando todos os seus princípios nos 15 minutos da parada do ônibus. Você está trocando toda uma vida com Deus por causa dos 15 minutos da parada do ônibus. Não faça isso, porque é muito sério quando a gente pensa nos crentes que a gente fala crentes almáticos, aqueles crentes que são regidos pelos seus sentimentos, são regidos pela sua própria vontade, aqueles crentes empolgados, vamos assim dizer, né? Fica um mês, fica 2 meses, vive tudo na igreja, dali, depois disso, acabou. Começa a voltar, começa a misturar. Não teve choque, não teve a transformação, não encontrou com Deus, isso é fato. Amém? Bom, Amém. Eu tinha meia hora, não sei quanto tempo que passou, então eu tentei fazer uma palavra mais curta. Mas o que eu queria deixar para vocês era: não tenha uma vida superficial com Deus, sabe? Comece a pensar até onde Deus é Deus na sua casa, nas suas finanças,
na sua família, na criação dos seus filhos. Porque às vezes você acha que a sua vida só não faz tanta diferença. Ah, não, eu vou ficar aqui quietinho na minha, porque tem tanta gente já lá na igreja cuidando das pessoas. Não, eu só, ninguém vai fazer diferença. Mas deixa eu só te dar um exemplo antes de encerrar. Existe uma pessoa que vocês, não sei se conhecem, que é a mãe da Nanda, né? Nanda, gente, é a Leandra, tá? É porque eu tô acostumada a falar Nanda, aí eu fico perdida. É a Nanda. A mãe dela, desde que eu era da idade do Joshua, eu era, acho que se brincar menor, né, Nanda? Eu acho. Menor que o Joshua. Eu já ia na casa delas. E a mãe dela, desde aquela época, ela já orava pela minha família. O meu pai, o pastor até falou que é o Deus do pai da Débora, porque o meu pai, quando eles foram para São Paulo, ele e minha mãe se casaram e foram para lá, minha mãe não sabia de nada, ingênua de tudo. Eles conheceram um casal macumbeiro, e essa mulher, ela gostava do meu pai, e ela fez todos os trabalhos para eles se separarem. Então, o meu pai, primeiro, ele começou a ir nessas coisas, porque eles não sabiam, isso para eles eles não sabiam o que era. A pessoa, quando não tem Deus, falta discernimento, o inimigo cega a gente, isso é natural, né? A gente não tem noção do que faz. E eles começaram a ir nesse centro de macumba, e eu lembro que eu ia, porque eu era criança, eu não gostava de pisar lá, mas eu lembro, gente, quantas vezes eu já sentei lá nas cadeirinhas, e eles faziam fogo ao redor de mim, assim, ó, e ficava uma mulher pulando, cantando uns negócios no quarto escuro, em volta de mim, e eu não sabia o que era aquilo, eu ficava olhando, uma casa suja. O que eu disse no início? Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus limpo, Deus é um Deus santo. Todos os lugares que eu fui com essas pessoas, as casas eram imundas, porque a vida da pessoa é suja, bagunçada, aquilo para ela era normal. Sabe aquela casa que você olha a pia, falta sair barata? Era assim. E aí depois meu pai se tornou maçom para completar. Então, além de ir nas macumbarias, ele era maçom ainda. E a mãe da Nanda, ela ficava sempre ali de joelhos. Então, eu ia nesse centro, final de semana, eu amava. Dava sexta-feira, eu ficava na casa delas. Saía só domingo à noite. E lá, eu ia com elas para a igreja. Ia lá na frente, quando falavam, faz os pedidos de oração. Eu colocava, eu não lembro, porque eu era pequena. Eu colocava salvação da minha família, não sei o que, eu não sabia. Mas eu gostava de ir lá. E, quer dizer, meu pai e minha mãe estavam indo num lugar, e eu estava indo no outro com elas. Tudo começou pela mãe dela. Amém. E hoje, pela mãe dela, foi ela. Por ela, foi a minha mãe. Pela minha mãe, foi eu. Por mim, foi a minha irmã. Conheceu o meu cunhado, que é da igreja. Por nós, depois de 25 anos, porque hoje eu tenho 25 anos, então meu pai, muito mais, eu acho que eles conheciam antes. Depois de 25 anos, depois que eu cheguei aqui, eu já estava aqui em Nova York, eu cheguei aqui dia 23 de janeiro. Eu conversei com minha mãe e ela disse, seu pai foi no encontro, ele foi para a igreja, ele se batizou, ele lê a Bíblia, você vai chegar aqui, você vai ver outro pai. Glória a Deus. E eu conversei ontem com ele e ela disse assim, ele falou assim, ó, se brincaram aqui um dia, eu estou lá na frente pregando, porque ele está mudando tanto, Deus está mudando tanto, porque ele tinha medo, vocês sabem que na maçonaria eles fazem N pactos lá dentro, e eles não podem pisar em nada que é relacionado a Deus, porque é como se, eles não falam muito, né? Mas as coisas que eu já estudei muito sobre isso também, sobre os Illuminati. As coisas que eu estudei dizem que se eles forem a algum lugar, a família deles está em perigo. Então meu pai nunca ia. Toda a vida eu chamava, pai, vamos, não vai, porque ele tinha medo que alguma coisa ruim acontecesse com a gente. Porque é cegueira espiritual. Mas quando Deus chama, o pastor falou isso semana passada. Quando Deus chama, não tem jeito, você vai correr para um lado, correr para o outro, que não adianta. E através da Nanda, do Eduardo, o Joshua, através de mim, eu conheci o meu namorado, e através do nosso ministério, viram outras pessoas. E isso tudo surgiu de quem? Sim. Da disposição de uma pessoa, que foi a mãe dela. Glória a Deus. Agora, você acha que se ela não tivesse se disposto, se ela tivesse pensado que ela não é importante, como às vezes você pensa, que você não
não faz tanta diferença. Se ela tivesse pensado, eu não sei talvez onde nós estaríamos hoje. Talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu estaria, porque a obra de Deus não depende de nós. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas existem coisas que Ele mandou para você fazer. Ele te chamou pelo nome, Pastor Edson. Isso que você vai fazer, você. Se você não fizer, alguém vai fazer. Mas eu vou te cobrar depois, porque eu mandei você fazer. Amém? Então, agora eu poderia mandar, falar pra gente ficar de pé e vir aqui na frente, fazer aquelas orações de eu quero renovar minha aliança com Deus, eu vou deixar Ele entrar no meu quartinho bagunçado, escuro, e eu vou mudar a minha vida a partir de agora, mas eu não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu não quero que você tenha uma decisão de 2 minutos. Eu não quero que você tome uma decisão por empolgação, porque eu falei o tempo todo de crente empolgado, de pessoas que fazem as coisas por um breve momento, mas depois elas se esquecem. As pessoas vão saber se você realmente tomou essa decisão simplesmente porque a sua vida vai mudar e essa decisão ela vai durar. Você não precisa vir aqui mostrar que você realmente decidiu orar para Deus e tomar essa decisão e ser firme com Deus. Porque você não precisa mostrar isso para mim, e nem para o pastor, e nem para ninguém. Você precisa mostrar isso para Deus. Amém. Amém? Jesus, glória. Então, eu gostaria de agradecer, pastor, a oportunidade. Eu já estou indo embora, mas foi muito bom estar aqui com vocês. A palavra foi breve. Falei, né, às vezes eu gosto de falar, às vezes eu fico lá na minha igreja, eu falo 1 hora e tanto, e às vezes eu olho, nossa, está na hora já de acabar. Porque é muito bom, quando você está aqui, às vezes a gente muda tudo o que a gente escreveu. Porque esse lugar é santo, a palavra de Deus, ele fala, às vezes eu não quero que você fale isso, eu quero que você fale, pô, quando você desce, você fala, nossa, mas por que eu falei tudo isso? Não era para ter falado isso. Porque Deus mandou eu falar. Teve muitas coisas aqui que eu não estava prevista de falar e eu falei porque Deus mandou falar. Mas eu gostaria de agradecer. Eu espero que tenha edificado você. E eu espero que você realmente possa agora olhar para Deus com um olhar diferente. Porque não fica no stop de 15 minutos. Jesus está voltando. Isso é muito sério. A eternidade é muito séria. Encontre-se com Deus se você ainda não se encontrou. Ore mais. Jejue mais. Porque vale a pena. Deus, Ele é um Deus de recompensas. Ele não precisa te recompensar, mas Ele te recompensa por amor. Amém? Amém. Glória a Deus.